Eu não consigo entender como é que um técnico, como é que um dirigente desses clubes, como é que eles não vejam isso e não chamam a atenção do seu atleta. Eu vou falar diretamente, eu sei que tem muitos atletas aí pelo Brasil me assistindo. Não adianta vocês usarem desse artifício, por exemplo, como o Tite fez ontem, de colocar a mão na cara, porque tem as imagens. Tem as imagens. Então, não foi o certo, não foi o correto, mas esse tipo de atitude do jogador do Fortaleza fez com que, de repente, o Endrick não fosse expulso. Porque se ele acusa a dor no local onde ele foi atingido, provavelmente o Endrick seria expulso. Então não dá para entender a cabeça do jogador brasileiro. Quando é que vocês vão se conscientizar, senhores jogadores, senhores treinadores e principalmente os presidentes, os dirigentes dos clubes que pagam o salário desses jogadores? Quando é que vocês vão colocar na cabeça deles, ou quando é que vocês, jogadores, vão entender que tem árbitro de vídeo? Que não adianta vocês quererem simular, porque as imagens vão mostrar o contrário. E se vocês pegarem um árbitro que aplique a regra, que cumpre a regra, vocês vão receber amarelo por simulação, que era para ter acontecido ontem. Então não dá para entender a cabeça do jogador brasileiro. A cada jogo é mais lamentável ainda que esses jogadores não aprendem, cara. Põe uma coisa na cabeça de vocês, senhores jogadores. Não adianta vocês simularem, não adianta vocês inventarem, botar a mão na cara, dizer que foi atingido na cara, porque as imagens vão mostrar o contrário. As imagens vão mostrar o contrário. E com certeza a atitude do Tite, do Fortaleza ontem, quando coloca a mão na cara, que ele não foi agredido pelo Endrick no rosto, levou o ato de vídeo a entender como simulação e a entender que não foi agressão, mas foi agressão. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A ação do Endrick foi de uma conduta violenta e a ação do jogador Tite foi de uma simulação. Então o árbitro ele tem o poder, nós vamos já ver na regra 5, ele tem o poder de expulsar o Endrick por conduta violenta e amarelar o Tite por simulação. Então amanhã eu vou fazer um vídeo, eu vou gravar um vídeo amanhã, interessado aos jogadores, aos dirigentes e os técnicos. Porque, senhores jogadores, não é possível. Parem de simular, parem de querer inventar, vocês não vão conseguir. Porque tem vídeo, tem imagens. A imagem vai derrubar e fica feio para você, jogador. Tu colocas a mão na cara quando tu não foi atingido no rosto. Deixa a infração acontecer com naturalidade. Se tu foi atingido no peito, por mais que tu invente, que é tudo que vocês fazem inventar, muitas das situações vocês inventam, coloca a mão no peito, porque a imagem vai mostrar que tu foi atingido no peito. Agora, tu coloca a mão no peito, tu coloca a mão na cara, quando tu fosse agredido no peito, é claro que a imagem vai te derrubar e fica vergonhoso. Vocês não têm vergonha nessa cara, jogadores do futebol brasileiro. Parem de simular, tem árbitro de vídeo, cara. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é revoltante, você é um desrespeito. Vocês me desculpem eu falar, porque é demais, cara. Tá demais no futebol brasileiro isso. Esses jogadores não têm vergonha na cara, eles não aprendem que tem árbitro de vídeo. Não adianta vocês quererem inventar a história da carochinha, vocês podem até enganar o árbitro dentro do campo, mas as imagens vão mostrar diferente. Então quando vocês colocam a mão na cara, que você não foi atingido na cara, a imagem vai te derrubar. E aí, infelizmente, no Brasil, como a arbitragem brasileira hoje, na sua maioria, uma minoria só se salva, tá apitando só para administrar, porque se o árbitro entrar para aplicar a regra, como eu vou falar já sobre a regra 5, vocês iam sofrer sanções. O Tite do Fortaleza ontem era para receber amarelo por simulação e o Endrick era para ser expulso por conduta violenta. Então parem, criem vergonha. Olha, treinadores, parem de querer questionar só as decisões da arbitragem e ver se vocês chamam um pouco mais a atenção dos jogadores de vocês para que eles criem vergonha na cara e parar de querer simular. Porque tem árbitro de vídeo. Você vai enganar o árbitro do campo, mas não vai enganar a imagem. Bem feito para o Tite do Fortaleza que o Endrick não foi expulso, que era para ter sido expulso. Errou o Esquetino e errou o Carlos Braga, árbitro de vídeo, que era para denunciar o Endrick. E para encerrar, porque nós vamos já para o curso, para encerrar, ou vocês aproveitam aí,
Aproveita enquanto o Endrick é um garoto humilde, é um garoto que está vencendo, é um craque, é diferenciado. Ou vocês conversam com esse garoto, ou então ele vai se perder pelo meio do caminho. É a segunda vez que ele agride um adversário. Ele agrediu contra o Curitiba e a arbitragem fez vista grossa. Ele agrediu o jogador do Fortaleza, por mais que o jogador do Fortaleza ontem tentou enganar, dizer que foi no rosto, não foi, mas ele agrediu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou vocês começam a conversar com o Endrick, com esse jogador, que é eu falo pelo Endrick, pelo garoto que está em formação e é um craque. Ou então, logo ele vai se perder. Porque depois que ele passou a ser efetivado, a convívio com os jogadores profissionais, dado ao talento dele, ele está começando a mudar o seu comportamento no campo de jogo. E isso só tende a levar ele para um lado totalmente errado. Porque ele é craque, mas as atitudes dele dentro do campo de jogo não estão correspondendo com tudo que nós conhecemos já do futebol dele. Não à toa já está vendido para o Real Madrid. E para vocês, senhores árbitros, as regras de futebol, elas não estão escritas lá que jogador de nome, que jogador de salário alto, que craque tem que ser tratado diferenciado. Para a regra do futebol, para as leis do futebol que vocês têm a incumbência de aplicar, e nós vamos já conversar, vocês têm que tratar todos iguais perante as leis. Perante as leis do futebol. Não é porque é o Endrick, craque, que veste a camisa do Palmeiras, que ele pode estar agredindo e vocês passando a mão na cabeça. Aqui não importa, as regras do futebol não importa salário, não importa nome de jogador. As regras, elas são para ser aplicadas iguais para todos. Iguais para todos.